Estamos aqui, uma vez mais, dando continuidade ao nosso podcast Plena Unção. E é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco e você compartilhando, assistindo. Pessoas têm dito muitas coisas importantes, gente que tem sido abençoada. E hoje eu recebo o nosso obreiro, presbítero, Rodrigo Calixto. Seja bem-vindo, amigo. Que Deus te abençoe. Tá tudo bem? Graças a Deus. Você que é marido de Fabiane, acertei? Fabiane. Quando eu falava Fabiana, ela ficava nervosa. Fabiane. Verdade. Fabiane, que o Senhor te abençoe, do pai do Caio, Kaique e Milena. Uma família abençoada. E filho da irmã Lúcia e irmão da irmã Kelly. Uma família inteira aqui. Já tem algum tempo que vocês estão aqui, né, filho? Desde 2009, mais ou menos, meados de 2009, nós chegamos aqui na igrejinha. Na igrejinha. Número 92. Nós chegamos aqui, eu fui o primeiro a chegar, primeiro a vir, né? Sim. E logo em seguida minha esposa veio comigo, mas levou um processo até chegar de fato a conversão dela. E passou-se mais um tempo. E pior que a minha mãe visitava, né? Ela chegou a visitar umas 2 ou 3 vezes a nossa igrejinha, mas sem saber que a igrejinha era a mesma que eu estava frequentando. Ah, é? Então, quando eu falei, mãe, vamos na igreja, eu vou te levar lá, uma igreja abençoada. Ah, meu filho, eu tô indo numa outra igreja aí, e fica tranquilo, vai na sua que Deus vai te abençoar. Aí chega um dia, eu tava lá na igreja já, e de repente minha mãe entra, ué, tu tá na mesma igreja? E aí, como é que é isso? Ah, então é isso aí. E aí foi muito, muito engraçado, né? A gente se encontrar dentro da igrejinha, a igreja era pequena, né? Muito pequena. Então eu sentava lá na frente, dava para ver quem estava chegando lá atrás. E a gente se encontrou. E depois um processo, minha irmã veio também a se converter, e graças a Deus. Todo mundo batizado aqui. Todo mundo batizado aqui, uma história. Eu também fiz o teu casamento, né? Lá no nosso projeto, lá na Gonzaga Basta. É verdade. O casamento foi quando mesmo? Foi 2011. 2011. Você já vivia com a Fabiane? Já vivíamos juntos, mas já tínhamos uma vida marital. Sim. E aí eu lembro que o senhor fez o gabinete, e aí, filho, vamos lá? Vamos acertar isso aí. Eu falei, vamos, como é que eu faço? E eu lembro assim, foi uma época da minha vida muito difícil, financeiramente falando, porque eu não tinha condições nenhuma de fazer o casamento. Sim. E aí eu lembro que nós já estávamos indo, já tinha passado um tempo aqui, já maturidade dentro da igreja, e os obreiros que nós íamos toda segunda-feira ao monte, sim, né? Eu fiz aquela questão de avisar, olha, vai ter um casamento aí, mas não é nada de... O pastor Marcos vai formalizar, vai nos casar no civil também. E aí, poxa, eu só não queria convidar vocês, que são mais de 30, né? A gente não tem condições. E aí eu lembro que eles, na época, falaram, irmão, descansa no Senhor, vai ter festa. Mas não tem como, irmão, vai ter festa. E aí eu lembro que foi uma festa linda, lá no casarão do nosso projeto, em que nós não tivemos R$1. Não gastaram nada? Nem R$1. Foi tudo... Todos os obreiros ali, a família Plena Unção, pessoas que eu nem conhecia, que estiveram ali na parte da alimentação. Eu lembro de daqui a pouco, vou costurar para você. A aliança chegou, o sapato. Olha, eu falei, meu Deus, que cuidado do Senhor. Então, assim, tem uma história muito forte aqui dentro. Uma história muito forte. Agora, Calixto, você também, eu estou te chamando Calixto porque é Rodrigo Calixto, mas aqui, carinhosamente, todo mundo te chama de Calixto. Você é o presbítero da igreja e também líder dos nossos adolescentes. E eu tenho visto que nesses 2 anos, né? Caminhando para o terceiro agora. Terceiro ano, você e Fabiane, junto com Fabrício e Thaís, 2 famílias se tornaram referência para os adolescentes. E eu percebi que na terça-feira, na hora do culto, estava todo mundo junto ali, abraçado, né? Coisa linda. Rapaz, eu fiquei ali olhando ali, eu digo, meu Deus, porque lembra que eles sentavam lá espalhado, aí eu tive um estalo de Deus, disse, não, coloca eles aqui na minha frente. Verdade. E agora estão sendo ministrados de uma forma que está muito bom, né? Tá muito bacana porque eles se sentem também fazendo parte. Isso. Né? E às vezes aquela questão de ficar um pouco para lá, um pouco mais para trás, a gente perde essa referência, esse timezinho do sentimento de pertencimento. Eu faço parte do corpo. Eu não sou só jovem, eu não sou só o adolescente, eu faço parte do corpo. E está sendo bom para eles e bom para a gente, porque a gente consegue ficar ali prestando atenção no culto, com eles também ligados.
E essa última terça-feira foi muito especial para mim porque eu senti o renovo de Deus nessa noite. E foi um renovo de maneira que impactou eles. Maravilha. Porque quando eu fui ver, eles já estavam ali nos abraçando, foi algo que não foi planejado, foi algo que não foi incentivado assim, vem aqui para frente, foi o Espírito mesmo que os guiou, levou ali para frente, foi um encerramento de culto maravilhoso, fui para casa impactado, ainda estou impactado até agora. Que bom. E o projeto de sábado, né, que nós teremos no cinema, esse projeto aí de invadir o shopping, no bom sentido de ir assistir Deixados para Trás, era 50 pessoas, agora já tem 100. Já temos 132 pessoas. 132? Então vai ter que alugar o quê? A sala lá cabe quantas pessoas? 200 pessoas. Já reservamos a sala de 200 pessoas. 200 pessoas? Hoje, a sala inicialmente era para 113 pessoas, né? Nós começamos de uma forma tranquila, até por conta do tempo, né? Era apenas uma semana para nós organizarmos isso tudo. Os adolescentes já iriam, porque era uma agenda dos adolescentes. E aí eu lembro que eu liguei para o senhor, pastor Marcos, tem uma missão assim, o que o senhor acha? O senhor falou, tô dentro, filho, vou falar domingo e vamos para cima. Ampliou logo, quando você falou, ampliou o HD. Eu digo, por que não fazer um evangelismo total em massa dentro de um shopping? Que eu acho que é isso que está faltando. Porque a igreja, ela serve muito bem nas quatro paredes, mas a igreja, o organismo, tem que ir também ao encontro, não só dos moradores de rua, mas também no shopping, nas lojas, em qualquer lugar, Cristo tem que estar, né? Exatamente. Foi muito bom e eu acho que essa nova virada de chave, assim, para a gente ocupar um espaço que até então é usado apenas para entretenimento, para as pessoas que vão lá no shopping se alimentar ou ir para o cinema, e de repente encontrar um grupo de pessoas com uma proposta totalmente, não é? Uma proposta diferenciada para produzir frutos do Evangelho. Agora, você está feliz, né? Muito. Você é menino, quando eu digo você foi menina, você não é menino, você foi menino de comunidade. Sim. Cresceu na comunidade do Complexo do Andaraí. Sim. Como foi a tua infância? Então, meu pastor, nós tivemos, a nossa infância, minha e da minha irmã, foi um pouco diferente porque nós somos temporâneos, né? Sim. Ela tem 9 anos de diferença de mim, eu estou com 41, ela está com 50 agora, mas enquanto morando com a minha mãe, por exemplo, que meus pais se separaram, eu devia ter uns 9 anos de idade, a minha mãe sempre foi aquela mãe protetora demais. Na comunidade a gente meio que, filhinho de mamãe, né, aquela coisa assim. Hoje em dia é bullying, né, a questão mexe com tudo isso. Mas, à medida do possível, minha mãe sempre ralou muito. Minha mãe, como camelô na Praça Sans Pena, tinha barraca na Praça Sans Pena, trabalhando com importados ali, vendia. Sempre digna, né? Sempre digna. Uma mulher batalhadora, isso Foi ali que ela pagou os nossos estudos. Até a 4ª série, mais ou menos, eu estudei em colégio particular. Depois é que, de fato, eu fui para o público. Meus pais se separaram. Eu senti muito, né? Porque a gente, com 9 anos de idade, mais ou menos, 8 ou 9 anos de idade, tendo que ver o meu pai para um lado e minha mãe para o outro. Glória a Deus que a vida continuou. Deus colocou uma pessoa da parte dele com a minha mãe, foi um homem fundamental também na minha criação, que é o Jorge. Meu pai também, considero como meu pai. E na parte da vida do meu pai também colocou a Célia, que estão juntos até hoje, também como minha madrasta, que eu considero como mãe. Mas eu tive alguma dificuldade nesse momento, porque quando eu saio da casa da minha mãe para morar com meu pai, da minha mãe eu tinha praticamente assim, de tudo, né? Era aquela coisa do leitinho, no todinho do meu filho não pode faltar. E quando eu fui morar com meu pai já foi uma coisa totalmente diferente, porque a gente foi morar praticamente, ele por alguns problemas da vida teve que desfazer do apartamento que ele morava. Peraí, então você ficou um tempo com a tua mãe e outro tempo com o teu pai? Meu pai. Eu vivia assim, na verdade eu morava 1 ano com a minha mãe, 1 ano com meu pai. 1 ano com a minha mãe, 1 ano com meu pai. Eu fui assim até os 13 anos de idade. Sim. Então minha vida sempre mudava. Ora eu estava no Complexo do Andaraí, ora eu estava no Complexo do Chapadão. Ora eu estava no Andaraí, ora eu estava no Chapadão. E foi muito difícil essa transição. Por quê? Porque eu encontrava de tudo no meio, né? E você nesse inteirinho, você teve proposta de repente, você ter um descaminho e acabar indo para a vida tortuosa? Sim, pra sim. Vida...
Meus amigos, assim, se eu for botar hoje no dedo, os meus amigos de infância todos estão mortos. Todos Isso é acabaram fato. sendo... Todos que eram próximos a mim Computados. mesmo, aqueles que eu andava com eles, hoje já não estão mais aqui. Sim, E alguns outros que eram mais... estavam também ali nesse meio, hoje estão em outra situação, em outra vida. sim. Tenho pouquíssimos que estão aqui, né, na casa do Senhor, que me trouxeram para cá, que foi o Tarcísio, o Adilson, né, o próprio Washington Flores também. O Washington Flores, Né? que eu tô para entrevistá-lo também, para a gente Isso. bater. Ele tem um Servo do testemunho, Senhor né? também, testemunho Foi fortíssimo. transformado. E a gente conviveu ali nesse... Eu tive muito perto, né? Eu tive ali muito perto. Praticamente eu tive nesse meio também. Então, sair dessa situação, conseguir passar, foi algo que Deus... Foi igual o salmista no Salmo 73. Pouco me faltou para escorregar os meus passos, né? Exatamente. Acho que o Senhor me segurou ali. Acho que talvez até deu uma escorregadinha, mas o Senhor... Peraí, meu filho. É aqui. Escorregou, mas na hora de enveredar, Deus... Opa! Exatamente. Eu lembro, eu estava vindo para cá agora, pastor, e eu lembrei de... quando a gente passa por uma situação, por exemplo, você é entrevistado, podcast, eu acho que isso aqui deveria acontecer sempre com uma pessoa. Sim. Por quê? Te faz ter o exercício da reflexão. Porque às vezes a gente esquece tudo que Deus fez. Então, às vezes é necessário, o que eu vou falar? Aí você começa a pensar, mas aonde? Porque a nossa memória é muito curta nesses momentos assim. A gente está... aconteceu ontem, ganhei ontem, perdi ontem. Mas você vê a tua história, olha o quanto que Deus foi guardando a tua vida. E aí eu lembrei de um fato, eu tinha uns 7 anos de idade, morava aqui na comunidade, no complexo do Andaraí mesmo. Sim. Meus pais ainda juntos, e era uma véspera de Natal, e eu lembro que eu ganhei um brinquedinho, na época era o Robocop, né? Tinha alguma coisa do Robocop, aí eu ganhei um Velotrol, que a gente descia a comunidade escorregando lá, e aí tinha um equipamento como se fosse acho que era Space Cop, alguma coisa assim. Tinha um capacete, uma arminha de brinquedo, um walkie-talkie para falar. E aí eu lembro que um dos adolescentes, eu ainda muito novo, mas um dos adolescentes da comunidade, meio que, deixa eu ver isso aí. Aí me tomou da minha mão, eu muito bobo ainda, deixei, meu pai viu, né? Só estávamos eu e ele em casa, meu pai viu, peraí, dá isso aqui, e tomou da mão dele. E aí esses... já não estão mais no nosso meio, foi lá embaixo falar com os meninos do movimento. O menino que subtraiu foi lá embaixo, avisou os meninos da comunidade lá que meu pai estava armado. A arma era essa de brinquedo que era minha, que ele me deu como presente ali. E disse que ele estava armado e que ameaçou ele lá em cima. E aí subiram todos ali armados, invadiram a nossa casa. E naquele momento ali, eles queriam essa arma de fato, que não existia, meu pai falava que não existia. E ali eles começaram a bater no meu pai, e eu agarrei ele na perna do meu pai ali. Tu tinha 7 anos? Devia ter uns 7 anos, mais ou menos. Meu Deus. E ali eles, vamos matar, vamos jogar lá de cima da pedreira, que tem um espaço naquela época, né? Tinha muito desse hábito de qualquer coisa, bota lá de cima, joga vivo lá. E eu me lembro que uma das pessoas apontou a arma na cabeça do meu pai para poder atirar. Sim. E aí nesse momento eu agarrei meu pai chorando, aí um deles me deu uma tapa ali, né? Eu, quanto criança, cala a boca, tal, aquela coisa toda. Meu pai, sanguíneo, naquela hora me ameaçou partir para cima, eles bateram mais, apertaram para poder matar. E uma das pessoas que estavam falando, peraí, não faz isso não. Faz isso não, porque a esposa dele mora aqui desde criança, que minha mãe era nascida e criada lá. Meu pai não. A esposa dele mora aqui desde criança, vai dar ruim. É conhecida aqui na área, vai dar ruim, vamos tirar daqui, vamos levar para outro lugar. E aí a gente ficou abraçado, pedindo a Deus para não deixar acontecer, não levar. A maioria queria levar, um só que falou, não leva, deixa para lá, vamos embora, isso, aquilo, outro. Por fim, graças a Deus, eles não levaram. A minha irmã, se não me falha a memória, estava em casa também, uma adolescente já nessa época, né? Toda bonitinha ali. Ficou escondida no quarto, com medo de repente eles fazerem alguma coisa. E eles foram lá, pegaram tudo que tinha dentro de casa. Meus pais tinham acabado de fazer a feira para... Era noite de Natal, era noite seguinte. Sim.
levaram tudo, saquearam tudo e botaram a gente para descer a comunidade a pé, né? Eu lembro de estar no colo do meu pai descendo a comunidade descalço, sem camisa, com os tímpanos sangrando. E a gente encontrar minha mãe subindo do trabalho, cheia de bolsa. Naquela época, tinha que subir a comunidade com as bolsas. O que houve? Aí, poxa, tô indo pro hospital, aconteceu isso. Aí minha mãe subiu correndo por conta da minha irmã, que ainda estava lá em cima. E aí pegou a minha irmã, a gente depois ficou visto que foi um mal entendido, mas aí já era. Poderia ter morrido. Podia ter morrido. Foi a informação e ninguém pagou. Você está assistindo o podcast Plena Unção. Eu estou entrevistando aqui o presbítero Rodrigo Calixto, ele que é sobrevivente de uma guerra que parece ser natural no Rio de Janeiro. Ele está convertido há mais de... Retornando para o Senhor desde 2009. Desde 2009. Então você estava afastado, mas você também, contando esse episódio, você teve um sonho que era ser jogador e chegou a ser jogador. De fato. Foi jogador profissional, jogou por qual clube? Então, eu fui jogador profissional, joguei mais ou menos uns 6 anos assim. Aqui no Rio de Janeiro eu joguei só a terceira divisão, que foi União Central, terceira divisão. Professorado de Jacarepaguá foi acesso à terceira divisão. Tive também em Roraima jogando a primeira divisão pelo Náutico de Roraima. Tive no Acre jogando pelo Nauas, primeira divisão também. Tive na Bolívia jogando pelo Laú da Bolívia, né? Tive também no Paraguai jogando em Porto Belo, segunda divisão. Deus me levou para passear nesses países. O último momento que eu joguei foi uma competição da FIFA no Chile, né? Que foi quando eu falei com a minha esposa, falei, filha, a gente já estava aqui, né? Foi 2012 isso. A FIFA ela promove um torneio continental, né? Que foi o segundo ano, mais ou menos, foi o segundo ano na América do Sul. E cada federação nacional leva uma equipe de jogadores que estão com contrato para vencer ou sem contrato. E ali é um torneio internacional e para dar visibilidade. E aí eu falei com a minha esposa, eu já tinha feito um concurso público aqui no Rio de Janeiro, e aí eu falei, olha, eu tô para ser chamado lá, mas o sonho ainda tá latente, eu ainda quero continuar. Nessa altura do campeonato eu tinha 28 anos mais ou menos. Sim. Eu falei, se eu for jogar, era um final de semana, e lá pintar uma oportunidade, de lá eu vejo como é que eu faço, eu fico, mando a passagem, você vai, eu vou mandando dinheiro como sempre foi. Agora, se eu voltar apenas com uma promessa, eu aposento a chuteira e vou tentar tomar posse do carro público. E aí eu lembro que ia acontecer exatamente isso. Eu fui, e detalhe, agora eu lembrei também, eu pedi ao Senhor, né, naquele dia a gente foi para o Monte, Cidade dos Meninos, Caxias. Falei, pastor, eu tô para viajar, o pessoal tá para mandar a passagem. O senhor provavelmente não vai lembrar disso, não sei. Eu falei, poxa, eu queria que o senhor orasse comigo para ver se essa porta é de Deus, se vai abrir, porque eu tava muito assim no subjetivo, talvez vá, talvez não vá. E aí nós fomos, subimos, aí Deus respondeu no monte, a porta tá escancarada, a gente desceu o monte, louvando. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso? Aí dentro do carro o telefone tocou. O camarada ligando lá de Curitiba. Rodrigo Calixto, o jogador do Rio de Janeiro, te falar que a passagem está comprada, já está no teu nome, você vai vir tal dia, vai encontrar com a federação aqui em Curitiba, daqui a gente vai subir para o Chile. Eu falei, meu Deus, que maravilha. Então eu fui, entendi que Deus precisava me dar mais essa oportunidade para que eu não ficasse frustrado, achasse, poxa, eu podia tentar mais um pouco. Então eu fui, Deus já me falou naquele momento ali, ó, se você voltar, a palavra é tua. Você disse, se você voltar e não tiver, você vai seguir por outro caminho. Eu falei amém. Mas pelo futebol eu dei uma caminhadazinha assim. É muito difícil para um jovem ou comunidade sair. Aliás, o sonho de todo garoto é ser jogador de futebol. E aí a gente sabe que as escolinhas são lotadas. Até o camarada conseguir se profissionalizar é muito difícil. É um funil, o senhor sabe bem disso, o senhor cuidou de jogadores também. E você conseguir ser empresário só no eu botando a cara lá, batendo na porta, poxa, deixa eu dar um treino. E você conseguir ainda viajar, profissionalizar, jogar, ter um DVD aí meio... Até porque tem um cabidal de gente querendo a mesma oportunidade. A mesma oportunidade. É muito difícil. Aí você foi lá, fez essa participação. Fiz. E aí não recebeu nenhuma proposta. Não recebi. Conheci pessoas lá, até fizeram alguns contatos. Olha, quando você voltar, a gente vai fazer contato com você. Mas aí eu já
eu vim decidido, porque eu dei uma palavra, né? A palavra de ida foi que se voltasse eu não iria mais. E aí depois não tive mais contato com essas pessoas, mas eu joguei. Eu boto meus filhos às vezes para assistir lá em casa no YouTube, eu pego os DVDs, senta aí, pô, pai, de novo. Pô, quem é aquele ali? É o senhor, já sei. Eu falei, mas eu quero que você entenda e você veja de onde seu pai saiu, aonde seu pai pisou, que é possível você chegar. E hoje, uma coisa, você falando dos seus filhos, tanto o Caio quanto o Kaique, né? O que é mais gordo? É o que eu mexo. É o Kaique tá na oração para engordar. O Kaique é o mosquitinho que a gente ora por ele sempre para ele engordar. Mas eu vejo assim a tranquilidade deles, né? De estar acompanhando, ter crescido na igreja, né? Exatamente. Você tá dando a oportunidade que um dia você não teve. Não tive. Às vezes eu olho para eles e falo até com os adolescentes, quando os adolescentes estão passando pelo processo ali de discipulado, em que os pais estão podendo participar disso. Isso. Eu não pude. Nós tivemos agora o batismo, e vendo ali eu me emocionei porque eu vi os pais ali. Eu tenho uma foto minha do meu batismo que fui eu sozinho. Eu fui o único da família. Deus me ganhou primeiro. Através de mim, eu lutei pelos meus pais. Minha mãe era passista de escola de samba aqui do Salgueiro. É mesmo? A irmã Lúcia? Era passista, minha irmã Lúcia. Com 15 anos de idade, ela não saía daí. Meu pai era também da bateria, negócio de bateria da Portela. Qual o nome do teu pai? César. Manda uma mensagem para ele. Pai, eu te amo. O senhor tem visto o que Deus tem feito na minha vida. E o senhor acompanhou com 15 anos de idade, quando muitas das vezes o senhor ia me procurar, eu estava na igreja. E o senhor fala, pô, tu é jovem, sai daí. Hoje o senhor está vendo frutos de uma semeadura lá atrás. E um dia o senhor falou para mim assim, a melhor coisa da minha vida foi ver você entrando na casa do Senhor. Que maravilha. Hoje ele tá um simpatizante, mas não está mais dentro envolvido com essa questão de samba. O pai dele, vô, eu te amo. Eu quero dizer uma coisa para o senhor. Só a vida em Cristo. Eu sei que o senhor tem muitos anos de Portela, o senhor foi homenageado agora há pouco como presidente de honra da bateria da Portela, mas eu digo para o senhor que isso é passageiro. Eterno é a morada com Cristo. O senhor me acompanhou, o senhor tem me visto aí pelo Facebook, a gente se fala muito pelo Facebook ali, o senhor é antenado, então o senhor vai assistir isso agora. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, não há outro, avô. Vô, não há outro. O senhor já tem vários anos nesse segmento. Dá uma oportunidade para Jesus mudar agora o quadro, dá? Qual o nome do teu avô? O Birajara. O Birajara, meu irmão, o Birajara. Esse neto hoje tá assim, tá mexido. Eu tô sentindo que ele tá segurando, a voz está embargando, o camarada tá segurando para não chorar. Porque aqui é o seguinte, amigo, é forte mesmo. Irmã Lúcia, que bênção, Calixto, você tá abrindo seu coração e falando isso para tua família. Sim. Você tem um sobrinho, né, que já veio aqui na igreja, que nós oramos por ele, estamos orando por ele. Ele vem e foge. Vem e foge. Né? É verdade, Renan. O Renan, fala pro Renan também aí. Renan e Monique, né, são os filhos da minha irmã e da minha irmã Kelly, o qual eu cuidei desde pequeno, porque os pais também se separaram, eles ainda eram pequenos, e eu sempre fui ali o tio corujão e ao mesmo tempo o pai, né? Uma figura ainda jovem, ainda adolescente, mas já exercendo essa figura paterna na vida deles. E eu digo para você, meu sobrinho e minha sobrinha, vocês me conheceram antes, me conhecem agora. Vocês têm maturidade, hoje cada um deve estar com seus 27, 28. Não existe outro caminho, filhos. Não existe outro caminho. Que maravilha. Aproveita a oportunidade. Bom, esse é um apelo de um tio, de um irmão, de um filho e também de um pai. Presbítero Rodrigo Calixto, da Plena Unção, você que está aí compartilhando das maiores dificuldades que nós, seres humanos, temos. Às vezes o problema começa dentro de casa. Primeiro porque existem muitas famílias disfuncionais, filhos disfuncionais a partir daquilo que no início você disse, a separação. Você estava com 9 anos,
e isso te impactou de uma forma tão negativa, apesar de você amar tanto teu pai quanto tua mãe, mas isso em algum momento resvalou na sua vida, que isso te prejudicou no seu desenvolvimento, no seu crescimento. Tantas coisas seriam diferentes se não tivesse acontecido uma ruptura na família, né? O que é que você tem a dizer sobre isso? É um exercício que a gente se pega fazendo o tempo inteiro. Muitas das vezes eu conversava com a minha mãe, quando ainda novo de casado, e minha mãe também falava muito isso: filho, rompe com isso. Eu e seu pai foi assim, minha mãe e meu pai e seus avós foram assim, a sua irmã foi assim, será que vai continuar assim na nossa família? Então rompe com isso, filho, enfrenta a batalha, vai à frente. O problema acontece no casamento, mas você tem que continuar. E aí eu faço o exercício de como eu fiquei todos os dias, né? Como eu fiquei, como aconteceu comigo. Se eu me permitir, Satanás quer fazer isso, ele quer destruir a família. E quando ele quebra esse laço, afeta todo mundo. E eu lembro de estar várias vezes sem saber para onde ir, qual rumo tomar. Tu chegou a fazer uso de entorpecente, de droga? Fiz uso de entorpecente, né? Acabei utilizando ali, pelo meio das amizades que me cercavam. O ambiente, né? A gente acaba também virando um produto do meio, tem que se esforçar muito para sair daquele quadrado, ser um fora da curva, de fato. Até para ser aceito, tem que se permitir. Exatamente. Essa iniciação de ter que enveredar pelo caminho. Exatamente, mas das drogas. Graças a Deus que também eu não fiquei muito tempo, foi alguns experimentos, e eu lembro de romper também isso com meu pai, porque meu pai, quando descobriu, ele sentou comigo: cara, é isso que você quer para sua vida? E eu estava tão revoltado com tudo que estava acontecendo com a minha vida, que eu falei para ele: eu não quero saber de mais nada. Ele chegou a sentar comigo. Ele foi... E uma das coisas, o senhor lembra, né, pai? Porque várias vezes o senhor foi me buscar, eu quanto jovem, eu dormia na igreja. Dormia, literalmente. Jovem tá fazendo o que em casa? Mas, peraí, isso aconteceu quando você se afastou da igreja? Quando eu me afastei. Ah, tá. Porque enquanto eu ali firme, às vezes eu ia pra igreja dormir, enquanto jovem, fazer propósito de madrugada. E 2 ou 3 vezes meu pai foi na porta da igreja me buscar: cara, você tá vindo dormir aqui na igreja? Você quer morar aqui na igreja? E aí brigou comigo: não vai mais. E aí quando eu me afastei, que eu cheguei nesse ponto e ele sentou comigo, eu falei: eu não quero mais saber disso aí, a minha vida é minha, acabou, e é isso aí mesmo. Eita. E ele falou pra mim assim: eu me arrependo até hoje de ter feito isso com você, não ter deixado você seguir. Naquele momento não fez efeito nenhum pra mim. Tava revoltado. O filho pródigo, ele quer ir embora. Né? Ele tá na revolta, ele quer o que é dele, que ele acha que ele tem direito, e ele quer sair fora. E aí o entendimento que a gente já não tem, que o inimigo ele rouba o entendimento, você já perde os valores. A primeira coisa que o inimigo deturpa são os valores. Sim. Ele já inverte os valores, acabou. Você já não tem mais aquela base que é onde você vai seguir. O respeito, a moral, isso. O que representa a figura do seu pai, acabou ali, você não tem mais aquilo ali. E aí eu para mim, pouco fez, mas mais à frente comecei a enfrentar muitas coisas difíceis, e até que um dia recebi uma oportunidade para jogar futebol profissional, que eu tinha parado de jogar, e aí eu recebi uma oportunidade. Eu lembro de uma prima minha, ela tinha um namorado, que esse namorado, ele... Qual o nome dessa prima? Carla Sayonara. E ela tinha um namorado chamado Washington, que ele mexia com futebol, com garotos e tal. E eu lembro dela falar com ele: poxa, você não pode ajudar meu primo, porque a minha tia tá desesperada. Isso aí. Tá vendo que pode beber a água, é isso aí. Abre teu coração e fala, porque tem sentimentos aqui envolvidos. Pediu uma oportunidade para você. Pediu uma oportunidade, eu não tava treinando, tava mal, perdendo várias noites de sono, em baile, em tudo quanto é coisa ruim aí. E eu lembro de... esse rapaz não me conhecia, me ligou: rapaz, tô sabendo que você joga bola, não sei o quê. Queria marcar um negócio pra você jogar uma bola aqui. Aqui na quadra do Salgueiro, ainda era aquele campo grande, né? Era um campo de grama barro sintética. Ainda, era barro. Era um campo chamado Confiança. E aí ele marcou um joguinho ali. Eu lembro que eu fui muito mal, que eu tava perdendo noite de sono, aquela coisa toda, mas ele falou: cara, eu vou te levar.
Me levar pra onde? Vou te levar pro Flamengo. Eu falei, Flamengo? Tá maluco? É pro Flamengo, meu irmão. Tu vai fazer uns testes lá no Flamengo. Aí eu fui. Saiu do nada pro tudo. Do nada pro tudo. Aí, foi pra outro patamar, hein? Fala isso pros amigos. E aí eu lembro que no Flamengo, na época, era o pai do Ibson, o senhor Laís, que fazia... Ele era o olheiro. Ele era o olheiro da categoria de base. Eu tava com meus 18 para 19, acho que tava com 19 já. E aí ele olhava, ele que fazia a triagem, eu fiquei fazendo uns treinamentos lá há algum tempo. E aí o Ó chegou pra ele, e o garoto? Eu falei, rapaz, o garoto é bola, mas aqui tu sabe que não vai dar, né? Que tem fulano, ciclano, aquela coisa toda. Mas se de repente encaixar ele, não, só queria saber isso. Aí foi quando ele me levou pro Paraguai, pra jogar no Paraguai. Jogar no Paraguai. Segunda divisão, time chamado Porto Belo. Olhando hoje pelo cenário, foi um time pequeno, mas foi a porta de salvação na minha vida. Foi como se Deus tivesse... Foi como se eu tivesse ido pro Real Madrid. Você foi escondido. Deus te escondeu. Escondi, saí daqui. Eu dormi, né? Eu dormi no nada, no monturo. Hoje ainda falei isso no meu status do WhatsApp. Eu tava no lamaçal, dormi no lamaçal, e o Senhor me tirou e me firmou meus passos. Ali eu comecei a sair do que eu tava assim e olhar e falar, caramba, a mente meu irmão, como se virasse uma chave dentro de você. O mindset ali mudou, é agora. É a hora que você precisa andar, vamos lá, vamos andar. E aí dali eu joguei lá, fiquei um tempinho, não ganhei dinheiro, mas eu ganhei a vida de volta. Né? Mais do que dinheiro. Mais do que dinheiro. Você podia ter ganho dinheiro e ter voltado derrotado, e aí Deus precisava fazer uma mudança na tua mentalidade. Na mentalidade. E ali foi o momento que o mindset mudou, eu já voltei com outro pensamento. Ali eu ainda não voltei para o Senhor, mas eu já consegui enxergar onde eu estava e eu precisava sair dali. Sim. E aí Deus começou a me levar, fui começando a jogar, fui em outros clubes. Em 2009 eu lembro de um episódio que eu estava no hotel e no mesmo quarto eu e o meu companheiro, né, jogador atacante, Bruno Souza, você vai lembrar disso, ele é daqui da comunidade do Andaraí, e eu falei para ele assim, irmão, essa noite eu tive um sonho, tipo assim, algo de Deus, eu estava afastado, foi nesse ano de 2009 que o Senhor me resgatou lá no Acre. Sim. Foi lá que ele me resgatou, e quando eu voltei eu vim direto para Plena Unção. E eu falei pra ele assim, rapaz, eu sei que eu não vou entrar jogando, era um jogo de semifinal do primeiro turno, eu falei, eu sei que eu não vou entrar jogando, que eu já tô treinando no time reserva, mas pra decidir a final em casa, vocês precisam ganhar. Eu falei, eu quero um presente de aniversário, o jogo era o domingo, no dia seguinte era meu aniversário, 15 de março. Eu falei, eu quero um presente, todo aniversário tem bolo, guaraná e docinho, né? Sim. Então o bolo vai ser vocês ganharem 3 pontos, eu vou ter chance de jogar no próximo jogo, que o português, que era o nosso técnico, já tinha falado. O Guaraná é eu entrar para jogar nesse jogo de agora, pelo menos 5 minutinhos. E o docinho já pensou, eu faço um gol? É o docinho. Pois Deus me surpreendeu. Começou o jogo, o jogo estava 2-2 ou 2-1, não lembro agora. Eu entrei no segundo tempo, a gente já começou ganhando. Entrei no segundo tempo, já teve bolo e Guaraná. O gol da vitória foi o meu, pá. Pra honra e glória do Senhor, o docinho. Bolo, Guaraná e docinho. Vitória, entrei pra jogar e meti o gol da vitória. No dia do meu aniversário, eu saio pra câmera batendo palma, mas não foi pra mim, foi pro Senhor. Por tudo que Ele fez na minha vida, e passa um filme da onde eu saí. Sim. E onde eu estou. Por isso que todos os dias você tem que acordar, irmão, no 220 volts. A briga é intensa e é desproporcional, o inimigo vai te atacar o tempo inteiro. É verdade. É verdade. Mas quando você lembra de onde você saiu, irmão, não era pra você nem estar aqui. Agora, Calixto, deixa eu te perguntar. Agora vamos mudar radicalmente. Mas aí teve uma figura distinta que entrou na sua vida, que é como se fosse uma zagueira. Entrou com os 2 pés, pum, deu uma acalmada em você. Como foi esse encontro seu e a Fabiane? A Fabiane, a gente se encontrou, eu tinha acho que uns 21 anos mais ou menos. Ela trabalhava aqui no Shopping Guatemi. E eu a encontrei, eu acabava de malhar, né, com aquela coisinha eu sempre fui magrinho, mas eu sempre tive vontade de ser mais... Aí eu saía da malhação ali, falava, vou tomar um açaí lá no shopping, eu saía. Aí eu encontrei ela passando, a gente se cruzou nos olhares, ali a gente trocou telefones, a gente se conheceu, mas sumimos.
sumimos, ela foi viver a vida dela, eu fui viver a minha, mas vira e mexe de tempo em tempo, eu pegava o telefone, eu achava lá o númerozinho dela, eu ligava. E aí, Fabiane, tá aí? Aí a mãe dela atendia. Quando a mãe dela atendia, isso ela fala muito. Ela falava, não, fala que eu não tô não, fala que eu não tô não. E aí a mãe dela conversava comigo, isso durou 5 anos. Sério? 5 anos. Eu tinha um relacionamento, aí daqui a pouco eu ficava meio, tô sem ninguém, tô solteiro. Aí eu tentava com ela, não deu. Até que chegou um dia que a gente se reencontrou, e dali a gente já ficou junto. Ela não era evangélica? Não era evangélica. Foi você que também a trouxe para Cristo. Em 2009, quando eu estava jogando, a gente já estava junto. E ela já estava frequentando uma outra igreja aqui, onde nós morávamos, que era no Jacaré. Sim. E aí nós viemos para cá, para Andaraí. Eu já tinha um conhecimento da palavra e já sabia que precisava mergulhar de fato. E aí foi quando eu vim aqui na Plena Unção. E eu falei, minha filha, tem que ser. E eu lembro de conversar também no gabinete, falar assim, pastor, me ajuda que minha esposa não pega firme de jeito nenhum. E aí a irmã Ana Cláudia, sentou comigo, falou muita coisa bacana, deu muita instrução também para lidar com ela, com a minha esposa. E graças a Deus hoje é uma benção. Com certeza eu não teria conseguido chegar até aqui sem ela. Fala para ela alguma coisa que ela deve estar em casa. Filha, você de fato... foi a ordem que Deus colocou na minha vida, né? Eu estaria ainda um caos se não tivesse você ali na governança, se não tivesse você como copiloto ali e me ajudando, me direcionando. Às vezes o braço eu não quero dar o torcer, né? Mas é isso. Eu reconheço que de fato você foi a peça fundamental que Cristo colocou na minha vida. Eu te amo a nossa família, muito obrigado por você estar comigo sempre, tá? Que bênção, tá vendo, Fabiane? Tá vendo? Até para você sobrou. É porque dizem que ao lado de um grande homem há sempre uma grande mulher. E parte daí essa grande verdade que nos ensina e nos norteia de tal forma de que você teve o apoio de uma mãe, a bronca de um pai, né? Exato. Mas teve também uma mulher que chegou no momento certo para dar uma estabilizada na vida, e aí nasce o fruto, que gera então toda uma expectativa em torno deles, e as coisas vão acontecendo de forma positiva. Pergunto para você, qual o conselho que você daria ao jovem que tem sonho, que quer ser um jogador de futebol? Porque eu percebo que você é de um espírito empreendedor, você uma hora está vendendo isso, outra hora está correndo atrás e tal. Eu lembro até de uma vez você nos iates da vida, não vou falar o nome para não dar ibope, mas que vende perfume, vende não sei mais o que, não vou falar, mas eu lembro de você muito empolgado, querendo... Fala aí. Passeando um pouquinho de cruzeiro, né? De cruzeiro. Fala para os jovens. Conselho. A oportunidade da vida. Jovem, vocês têm a oportunidade na mão, né? As pessoas vão dizer que sorte, você teve sorte, você não teve, mas a sorte é a oportunidade de encontrar o preparo. Então você tem que se preparar, porque você não sabe de onde vai surgir, quando vai surgir a oportunidade, mas ela virá. Todos os dias vem uma oportunidade, às vezes a gente está desatento, às vezes a gente deixa as coisas passarem, mas se você se capacitar, se você procurar investir em si próprio, conhecimento, você está se preparando. Isso não vai... conhecimento não ocupa espaço, tá? Então você vai estar se capacitando, se preparando para o melhor momento. E aí, quando essa oportunidade aparecer, alguns vão falar assim, foi sorte. Outros vão falar assim, não, foi não, demorou até muito para ele chegar lá. Porque esse jovem aí, ele, de fato, ele mergulha, sabe? E vocês estão tendo oportunidades assim maravilhosas, porque aqui na nossa igreja, no nosso ministério, na sua casa, vocês têm os seus pais investindo em vocês. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, que é justamente a desconstrução. Tudo que estava construído de valor do que é certo, hoje virou subjetivo e diz que não sabe se é certo para quem? Para mim, para você, para o seu pai? O certo vai continuar sendo certo. Então você precisa ouvir a voz de Deus e ouvir a voz dos seus pais, porque representa o próprio Deus na tua vida. Tá bom? Maravilha. Agora vamos apertar o cinto. Você teve 3 momentos grandes na sua vida. Eu queria que você destacasse um momento que é para esquecer. Tipo assim, eu não queria lembrar disso.
Eu acho que exatamente o que nós falamos no início, as escorregadas que eu dei, hoje é que as pessoas estão sabendo, quem me conhece de fato, esses anos todos de vida, sabe sim. Quem não me conhece, me conheceu como crente, eu jamais falei sobre isso, eu não tenho orgulho nenhum. Às vezes tem pessoas que têm orgulho para falar, eu fui isso, eu sei aqui, eu passei. Eu não tenho, sinto uma vergonha. Romantiza como se fosse um trunfo. Um trunfo, sabe? Eu tinha isso, quando eu tinha 15 anos, eu ficava assim, poxa, eu via o testemunho de um, o testemunho de outro, eu falava, meu Deus, eu não tenho testemunho nenhum. O que eu vou falar? É melhor você não ter nenhum testemunho de desgraça, amigo. Só de alegria. Melhor você ter um testemunho de alegria. Olha, eu recebi essa vitória, eu fui assim, eu nasci no berço crente. É melhor do que você experimentar o fel para depois você, olha, eu experimentei isso. Foi amargo, filho. Segundo momento, um momento bom, inesquecível, que você depois, o momento foi muito bom na minha vida. Fala aí. Acho que foi justamente o momento de olhar para trás, ver onde nós chegamos, e quando chega num domingo de manhã, por exemplo, hoje, eu subi na galeria e olhar meus familiares aqui, na presença do Senhor. Olhar para o lado, ver meu filho mais novo, olhar para o púlpito, ver meu filho tocando violão, olhar para a esquerda, ver minha esposa cuidando dos adolescentes, olhar para frente, ver a minha mãe servindo a ceia, olhar para o cantinho, ver a minha irmã estando ali recebendo a ceia. Isso não tem preço. Então, para mim, a alegria do Senhor que me renova é ver a minha casa servindo ao Senhor. Eu lutei muito por isso. Então, nós falamos 3 momentos. Um momento para esquecer, um momento bom, maravilhoso, e um momento extraordinário, assim que... Não, esse momento é... Fala aí. Paz, foi justamente o nascimento dos meus filhos, né? Eu sempre tive um sonho de ter filhos, de ter um filho, de ter uma filha. E quando a gente é novo, né? Surpreende porque a gente fica meio que em êxtase. Quando você pega no colo, você fica assim, caramba, saiu de mim, né? E ver eles crescendo que passa tão rápido. Parece que eu era criança ontem, né? E aí às vezes minha mãe fica bebê da mamãe, meu pai... Ela fala ainda. Né? Minha mãe fala bebê de mamãe. Da mamãe. o cara já tá quase avô, cara. Que é isso, cara? Mas meu pai... mãe é sempre mãe, né? Meu pai também, pô, filhinho do papai, filhinho do papai, não sei o que e tal. Eu falo, cara, de verdade, a gente fica pensando, né, como é que passa rápido. E aí eu vejo meus filhos crescendo, desenvolvendo. É o extraordinário de Deus. Você vê a continuação do teu legado e principalmente eles crescendo e continuando, né, sendo... Numa outra proposta de vida, num caminho direito com Deus. De não ter passado o que eu passei. Isso. Glória a Deus por não ter passado. Em nome de Jesus também nunca passar em ver os seus pais se separando, tendo que começar de novo, vendo eles se desenvolvendo nesse caminho, para mim está sendo maravilhoso. Eu tô impactado. Então, estou aqui com o presbítero Rodrigo Calixto, ele que é líder dos adolescentes e também obreiro da nossa igreja. Vamos para o nosso ping-pong. Vamos lá para o ping-pong. Estamos chegando aos finalmente. Vamos lá, um versículo de cor. Quanto tempo? Deito, durmo, logo pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Salmo número 5, versículo 3, se não me falha a memória. Peraí, vamos ver. Salmo o quê? 5, 3, ou é 3, 5? Peraí, Salmo... Agora não. Que vamos citar aqui. Salmo 3, versículo 5. Isso. Vamos ver se ou é o 5, 3. 3, 5. 3, 5 ou 5, 3? 3, 5. Eu me deito e durmo e acordo, pois o Senhor me sustenta. É um interlúdio isso aqui, é um interlúdio. Muito legal. Bom, esse é o versículo de cor. Uma oportunidade. Estar aqui. Ok. Um legado. Meus filhos continuando na presença do Senhor, o que eu não pude fazer. Uma música. Eu tenho um chamado. Uma boa lembrança.
A casa dos meus pais. Ok. Uma comida. Ah, já sei. Todo mundo já sabe. Quer ver? Ó, vocês que estão aqui na plateia já sabem. Vai. Arroz, feijão e ovo. Não. Ah, Uma comida. comida. Uma comida. Pra mim, estrogonofe. Não estou dizendo. Você, então Então não entendi. Não entendeu a Perdão, pergunta? Peraí. Uma comida de quem? Ah, de mamãe, né? É, isso que eu ia dizer. Eu pensei que fosse um prato, né? Não, aí se eu falasse um prato. É, um prato. Uma Então, comida. eu errei, gente. É. Aí é de mamãe, perdão, filha, perdão, desculpa, meu amor da minha vida. O tempero de mãe é aquele feijãozinho. É, Fabiane, oi. É assim mesmo, não adianta. Quem não tem as manhas não tenta, né? Como diz aí. Vamos lá. Um prato, agora sim, um prato. Prato. De fato, um estrogonofe de frango é... E um bife, você falou bife, Eu arroz. falei arroz, feijão e ovo. É, muito bom. Porque muito bom. durante muito tempo foi o cardápio quando eu fui morar com meu pai. Foi mesmo? um momento que a gente passou. Quase todo mundo passou por isso, né? O Oião, que é legal demais. Uma viagem. Iremos fazer agora pra Bahia. Pra eu e Bahia? minha esposa e as crianças também, provavelmente. Provavelmente. Porque a Varoa tá querendo um passe livre aí. Um passe livre. Entendeu? Uma distração. É. Quantos anos de casado mesmo? 2009, juntos, 10, 20, 18 anos. 18 Vai anos. fazer 19, sim. Um perfume. Não vai falar que é aquele que tu vendia, não. Pelo amor de Deus. É a hora, agora é a hora. Não. Sem essa marca. Pode falar a marca do perfume? Pode. Então, o Two and Two. Muito bom. Uma proposta irrecusável. Pregar a palavra de Deus. Uma proposta indecente. Sair do arraial do Senhor. Ok. Um conselho que você daria para alguém que está vivendo um momento caótico na vida. Qual a palavra que você daria para ele ou para ela? Vai passar. Vai passar. O importante é você continuar. Com o Senhor, vai passar. E o novo de Deus vai chegar na tua vida. Glória a Deus. Bom, chegamos... Mas ainda falta 3 itens. Um livro. Livro? Olha o livro aí. Nos Passos de Jesus. O que faria você nos Passos de Jesus? Não, o que faria... É o livro Nos Passos de Jesus? Nos Passos de Jesus. Tá. Porque tem um outro também que eu acho que é o que faria nos Passos de Jesus. É o que você faria se tivesse nos Passos de Jesus. Algo assim. Um nome. Rodrigo. Poxa, pensei que seria Jesus. Pô, teu nome, olha. Tá certo. Porque mamãe, direito seu. Mamãe falou assim pra mim. Eu queria tanto trocar esse nome quando eu tinha 9, 10 anos. Eu falei, mãe, esse nome é muito feio, porque as pessoas na escola achavam, porque na escola eu nunca conheci nenhum Rodrigo. Mas, só com 12, 13 pelo anos. Pelo fato de não ter Rodrigo na escola? Aí na escola o pessoal, Rodrigo. Qual o significado do Rodrigo? Eu ia até ver agora. Eu nunca vi o significado, não. Eu sei que Será que tem significado esse nome? Rodrigo? Não sei. Agora... Eu sei que ela, por conta de uma novela lá que ela gostava, ela botou Rodrigo. E eu falei pra ela, quando eu tiver com 18 anos, eu vou trocar o nome. Vou me chamar Alexandre, Marcelo, qualquer coisa desse jeito aí. Menos Rodrigo. Menos Rodrigo. Eu não me aceitava, eu não aceitava esse nome. Tu não aceitava esse nome? As pessoas, as crianças sempre... Então tem razão pelo fato de você falar Rodrigo. Fala, Andrezinho. Senhor glorioso, célebre. Célebre? Pô, que isso? Rodrigo. Por isso perguntou o nome Rodrigo. O quê? Celebridade. Celebridade. Maravilha. Ajuda da plateia aqui, olha. Rodrigo. Obrigado a vocês. Deus abençoe. Bom, então o nome, um livro já falou, e uma causa. E a gente termina. Uma causa. A luta pela minha família. Você colocou a luta pela sua família, o resgate? O resgate da minha família. Por toda a família. Eu, enquanto criança, eu me via sozinho.
Eu não tinha, a não ser uma referência que era um tio meu que já dorme no Senhor, que falava sobre a palavra de Deus para mim. Quando eu já estava ali me virando, né, tipo assim, indo sozinho para a igreja, eu olhava para um lado, meu pai falava não, minha mãe também falava não, todo mundo no samba, todo mundo nas rodas de bebida. E eu, quanto jovem, não tinha uma referência assim de família. Mas alguém falou para mim assim, rapaz, luta. Como que luta? Vai vindo para a igreja. Foi assim que eu aprendi. Vai vindo para a igreja, vai falando com Deus que uma hora faz propósito, faz voto, que Deus vai fazer. Então hoje ver eles assim, eu... Que bom. Você está no podcast Plena Unção e aqui entrevistei meu amigo, filhão também, porque é filho desse ministério, presbítero Rodrigo Calixto, e eu quero aqui finalizar e agradecer a você por ter vindo. Sua história é linda, seu testemunho é lindo e esse nosso bate-papo só acrescentou quanto àquilo que é passado, a tudo aquilo que um dia você não gostaria que acontecesse. O salmista diz, foi-me bom ter sido afligido, porque só assim eu aprendi a tua lei. Então nada se perdeu no eterno propósito de Deus, até o que não deu certo fez parte do seu plano. Amém. Isso que é mais importante, amigo. Deus te abençoe. Amém, meu pastor. Um abraço aí para você, para sua família e a você que nos assiste, que o Senhor te abençoe e participe, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Um beijo no coração. Paz.